Hello, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós aqui outra vez. E hoje a convidada, gente, lembra que eu falei, eu não sei qual vai ser a ordem aí, mas a gente teve uma convidada aqui que eu estava esperando ela desde o início do podcast, né? E automaticamente, esperando a nossa criaturinha chamada Giovana, em base vem a mãe da Giovana, né? Então eu quero apresentar para vocês que hoje o podcast vai ser com Elaine. Olá, sou Elaine, 41 anos, casada, mãe de 2 filhas, a Giovana que já esteve aqui e a Gabriela. Exato, casado com o Rodrigo. Exatamente, há 20 anos. Já, meu Deus, 20 anos já. Já 20 anos. Gente, é muito tempo, né? É. Bom, Elaine, eu te trouxe aqui para que você, eu quis muito, desde o início do começo do podcast, Sim. eu sempre falava para a Gabi o quanto eu queria que vocês viessem aqui. Porque eu entendo que o podcast tem o propósito da gente levar as nossas histórias para que outras pessoas se inspirem nelas e tenham esperança de que também podem ser alcançados os objetivos que elas tanto desejam. E assim, vivenciando, vendo de fora, que a gente é amiga já há muitos anos, né? E vendo a sua história, a da sua família, que se enquadra, você, seu marido, suas 2 filhas. Eu vivenciei algumas histórias com vocês e que, cara, pra mim é surreal o que vocês viveram. Em todos os aspectos, né? Porque não foi uma única história, foram várias. E ver vocês superando essas histórias que vocês passaram, traz pra mim uma esperança grande de mim, da minha vida e de tudo que eu posso viver dela. Né? Um dos casos é o caso da Giovana, né? De tudo que vocês passaram e a Giovana, que ela veio aqui contar um pouco. E aí eu queria que você contasse. Primeira coisa que eu quero te perguntar, e a gente quer ver se você vai passar no teste, que a Giovana passou. Meu Deus. Quem é a Elaine hoje? Nossa, ela respondeu sobre mim ou sobre ela? Não, Quem é a eu Giovana? sobre ela. Quem é Elaine hoje? Quem é a Elaine? Cara, é difícil. A Elaine é mãe, esposa, empresária, amiga. A Elaine, tá vendo como que ela já... Quando ela acertou, eu falei pra ela que ela foi a única convidada que sentou nessa mesa e eu perguntei quem era ela e ela soube responder. Não, eu não quero saber o que a Elaine é. Eu quero saber quem é a Elaine. É isso. Ela é uma pessoa forte, determinada. Ah, sim. Ah, tá. Nessa linha aí. Isso. Forte, determinada. Acho que como a Fênix, né? Que a Fênix se Ressurge da cinza. ressurge das cinzas, exatamente. Então, eu acho que se tivesse que resumir, seria mais ou menos isso. E eu falo que nada como um dia após o outro. Né? Então, isso aí eu levo para a minha vida. O choro pode durar uma noite toda. Você tem o direito de chorar. Né? Porque eu acho que todo mundo tem esse direito. Mas chegar no outro dia, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque a gente tem uma vida e tem algumas pessoas que dependem da gente, não que nós temos a obrigação de carregar alguém nas nossas costas. Mas a gente sabe que felizmente ou infelizmente a mulher da casa acaba tendo esse papel. E aí eu digo que é isso, que o choro ele é livre, mas você tem que ter como é que fala? A decisão de continuar. E eu sempre estou decidindo continuar com a minha vida, independente das circunstâncias. Bom, mãe, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Quando você já falou que já faz 20 anos que você está casada, depois de quanto tempo de casada você ficou grávida da Giovana? E como que foi a sua trajetória sendo uma mãe que teve, né, que teve que lutar aí por um bom tempo para buscar uma vida mais, como se fala, uma qualidade de vida melhor, tanto para tua filha quanto para tua família, e na certeza de que vocês teriam um resultado final que vocês tanto esperavam. Você podia contar um pouco pra gente? A Giovana nasceu mais ou menos após uns 4 anos que eu tinha de casado, de 4 a 5 anos. Quantos anos você tinha na época? Foi programado 25 anos. Acho que eu tinha 25 anos. E a Giovana foi programada, a gente esperou, montou um quartinho, aquela coisa toda de primeiro filho. E aí depois que a Giovana nasceu, até 6 meses de vida aproximadamente, era uma criança normal. E depois começaram a aparecer uns problemas que a gente não sabia. O
que era. E com 11 meses a gente descobriu o tumor dela, né? E aí foi que começou tudo isso. E com um ano mais ou menos ela fez aniversário em agosto. E ela fez um ano em agosto de 2010. E em outubro ela fez o primeiro ciclo de quimioterapia dela. E eu me recordo que quando ela ia fazer um ano, nós já estávamos com buffet pago, festa paga. E o médico que ia fazer uma cirurgia nela, nós questionamos toda essa coisa que já tinha festa pago, enfim. E o médico simplesmente falou, não, comemora porque vocês não sabem se vocês terão a filha de vocês no próximo ano. Meu Deus. E aí a gente começou aquela guerra, aquela luta. E vai contar tudo? Vai. Você vai contar o que você quiser. Aqui é o seu momento. Não, só porque assim, tem essa parte que não tem como cortar, eu acho. Não, pode falar. Que nós estávamos atrás, o Rodrigo estava atrás de um médico, até então a Giovana ia operar. Você lembra disso, né? E aí ela ia internar numa segunda-feira. Na sexta-feira o nosso convênio ligou, dizendo que não tinha sido aprovada a cirurgia dela, tinha parado na auditoria do convênio. Só que nesse meio de tempo, nós estávamos atrás de um médico, né? E não conseguia contato desse médico de maneira alguma. Com o cancelamento da cirurgia, aí, na verdade, antes, né? A cirurgia estava marcada, aí uma prima minha casada com o médico, como comentário rolou na família, da situação, ela me ligou, enfim, através dela eu consegui o contato desse médico. E ela me ligou e falou, ó, Elaine, o meu esposo, ele disse que o amigo dele tem um professor que é muito bom nisso. Eu vou te passar o contato dele. E quando ela falou, era exatamente esse médico que nós não estávamos conseguindo o contato dele. E aí eu liguei, a secretária dele falou, olha, o doutor Sérgio está em viagem, ele só vai voltar dia tal, que era depois da data da cirurgia dela, mas você pode trazê-la depois. Só que como o convênio cancelou, deu tempo desse médico chegar, se não me engano, da França. E aí a gente levou ela, né? Chegando lá, a gente ficou todo mundo quieto, foi um mutirão, né? Que fui eu, minha mãe, a tia do Rodrigo, a minha tia. E aí chegando lá, a gente não contou que ela ia operar, simplesmente entregou os exames, ele olhou, uma naturalidade, falou que era caso de medicação. Na época o Rodrigo começou a chorar e tal, ele ficou sem entender, e a gente falou, não, minha filha ia operar na segunda que passou. E ele falou que se minha filha tivesse operado, ela tinha ficado cega. Porque é um tipo de tumor que não pode fazer cirurgia. Aí, a partir daí, nós fomos apresentados para a doutora Nájila, que lá é a oncologista dela. Começamos a quimioterapia. Ela não pode operar pelo lugar que está o tumor dela, né? Então, foram aí 11 anos de quimioterapia, entre ciclos espaçados. E está com 3 anos, mais ou menos, ela fez o último ciclo. E aí, nós estamos aí acompanhando com ressonância. Há 3 ou 4 meses atrás ela fez a cirurgia para tirar o portocard, que a médica oncologista autorizou. E é isso. E nessa luta aí foram todos esses anos. Cada dia uma vitória, né? Porque Giovana não ganhava peso, aí começou a ganhar peso, Giovana não desenvolvia, começou a desenvolver. A maioria dos ciclos dela de quimioterapia não houve queda de cabelo, mas, se não me engano, os 2 últimos teve. E aí é aquela superação, né, de estar dando apoio para ela, porque é uma situação difícil, né? Sim. Embora, graças a Deus, ela nunca sofreu bullying na escola, isso eu não tenho o que falar, mas é luta. E como que a Elaine viu tudo isso? Como foi passar por tudo isso com você, assim, dentro desse aspecto ficou sabendo do diagnóstico dela? E como se procedeu tudo isso, Elaine? Como que você obteve força para superar cada passo? Como que foi isso para você? Val, eu falo assim, que eu lembro como se fosse hoje. O dia que eu cheguei lá na clínica, né, teve uma mãe que falou assim, eu tô aqui há X tempo, eu não lembro, pra te falar a verdade. Eu falei que era no primeiro dia, tá? Ou na primeira semana, eu não me recordo. Aí ela falou assim, a gente acostuma com essa vida. Essa mãe falou. E eu lembro que eu falei para ela assim, eu jamais vou acostumar com essa vida. Não é algo para eu me acostumar. Eu nunca, durante todo esse período, eu nunca questionei Deus. Nunca. Nunca me revoltei, tipo, por que comigo? Com tanta gente ruim nesse mundo, por que com a minha filha? Não. E aí, a única coisa que eu lembro, que eu falei para ela, eu não vou me acostumar. Pode passar 1 ano, 10, 20, 30, é algo que eu não vou me acostumar com essa vida. E
eu sempre levei a vida desse jeito. Eu falei, se Deus colocou, é porque Ele vai me dar condições de seguir em frente, né? Então, assim, a cada luta, eu pedia força, a cada vitória eu agradecia, a cada luta nova, a cada, por exemplo, porque era um balde de água fria, né? Quando você voltava com o resultado de ressonância e a médica falava, você vai ter que voltar a fazer porque o tumor voltou a crescer. Então, era um balde de água fria, porque assim, eu sempre falava, nossa, deve ser muito legal você ter uma vida normal. Tipo, uma vida de segunda a sexta, eu tenho meu trabalho, a minha casa e cuido das minhas coisas. E durante muitos anos eu não tive essa vida normal, Sim. né? Porque na segunda-feira exame de sangue para ver se podia fazer quimioterapia na terça. Então, era exame de sangue, era quimioterapia. E aí, no dia após quimioterapia, tinha as reações. Então, não dava para se dizer que eu tinha uma vida normal. Tanto que a faculdade que eu fiz, eu não trabalhei. Mas nunca me abati, nunca questionei Deus. E até pelas lutas, eu agradecia. Porque assim como existiam crianças que não eram crianças pacientes, né, oncológicos, mas tinha muitas outras crianças piores do que a minha, né? Então eu pensava assim, não, se Deus me deu, eu vou ter condições. E obviamente que eu queria olhar para o horizonte de coisas melhores, mas dentro do mundo que eu vivia, eu precisava ter essa visão unilateral. Eu tinha que olhar para o melhor e tinha que olhar para o pior. Então eu sempre me baseava nisso. A troca da clínica para o GRAAC foi algo que mexeu muito comigo, porque assim, a clínica era muito reservada, né? Então tinha na recepção, você convivia com 3, 4 crianças, cada um tinha o seu box. O GRAAC não, quando eu cheguei lá, para mim foi um baque muito grande. Você sabe como que é lá? Sim. Praticamente, você tá aqui, tem uma criança aqui, você olha para frente e são casos assim, surreais. Ali eu senti um pouco o baque. Mas fora isso, nunca questionei, nunca. Porque eu acho que se Deus mandou a Giovana para mim é que tem um propósito, né? Se a gente já atingiu esse propósito, eu ainda não sei, né? Mas, graças a Deus, assim, durante esses 11 anos, e até hoje, porque a gente sabe que o tumor não existe, né? E eu creio que ela está curada. Mas, até hoje, eu agradeço. Eu olho para trás e às vezes eu falo, gente, como eu suportei. Verdade. Porque foi algo muito difícil, muito. Mas, graças a Deus, passou. A Giovana tá aí, é uma menina muito iluminada. Onde a Giovana chega, que ela vai contar a história dela, parece que ela está contando uma história qualquer, né? Ela consegue contar essa história com muita leveza. Você não percebe um fardo nela, assim, sabe? Pesado. O baque, quando você fala que você chegou no GRAAC, que você teve um baque, qual foi a sensação que você teve para ter sido tão baque assim para você? Você olhou e falou que qual é a realidade? É a realidade hoje, é isso? Não, eu acho que o baque que eu quis dizer foi, por exemplo, chega uma hora que você cai, né? Porque eu já estava há muitos anos tratando da Giovana. E de uma maneira muito, como é que fala? Muito firme, você me acompanhou. Então, assim, era sempre eu, minha mãe e a Giovana. E o Rodrigo não acompanhava, porque até então ele não tinha a empresa ainda. Ele acompanhava dias de ressonância. Mas chega uma hora que acaba, não sei se é o corpo, se é a mente, desgasta. Então, acho que o estopim talvez tenha sido a chegada no GRAAC, que eu senti, que eu baqueei, assim, que eu acho que foi o momento que eu mais senti. E talvez por ver vários casos também, né? Porque ali tem muitos casos, muito. Na clínica eu acompanhava mais perto, assim, as perdas, por exemplo, né? A gente sabia que na clínica era muito mais fácil você perceber as perdas, as crianças que infelizmente não conseguiram chegar até o final, porque era mais próximo, mas em contrapartida era parecia estar mais distante, sabe? Agora o GRAAC não. Logo no GRAAC, a princípio, era tudo num andar só, né? Pessoas que eram convênio, SUS, então foi mais sofrido, foi desgastante, porque não tinha horário de atendimento. Às vezes a gente chegava lá 9 horas da manhã, saía 10 horas da noite. Foi uma fase que a Giovana sofreu muito com a medicação, então ela passava muito mal, a ponto de ter que parar meu carro 10 horas da noite no meio do caminho para a Giovana passar mal. Lá no GRAAC também, foi assim, foi uma fase que a gente chegou lá e uma transição de protocolo.
Então aí juntava, assim, era marcado a químio para as 2 horas, por exemplo, começava às 5 da tarde. E aí um desgaste físico, emocional muito grande. Mas fora esse período aí, eu não me recordo, assim, de ter sentido, assim, se eu te falar que eu senti foi nessa fase aí. Depois, obviamente, como mãe a gente sente, né? Mas acho não, tenho certeza que Deus, cada amanhecer, renovava a minha força e me dava fôlego e falava, não, é com você. Ô, Elaine, você falou que nas clínicas vocês vinham, sentiam mais, acompanhavam mais as perdas. Como que era para você saber, tipo assim, a minha filha está passando por esse tratamento e o fulano foi. Como é que você, tipo assim, porque o que a gente, as pessoas, elas não te conhecem, mas eu sempre vi você numa fortaleza muito grande. Sim. Mas eu acredito e acho, né, que existia aqueles momentos onde você caía sozinha, para ninguém ver, ou não existiu esse momento? Eu acho que essa fase do GRAAC foi o momento. E que mais? Não, obviamente tinha, né? Obviamente tinha. Mas eu tinha, primeiramente, Deus, né, como fortaleza. E segundo, que eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não fico me apegando às coisas ruins. Ao mesmo tempo, para algumas coisas eu sou negativa. Por exemplo, eu morro de medo de voar. Então, se eu tenho uma viagem marcada, eu já acho que vai cair o avião. Então, eu tenho direito. Eu tenho direito, pelo amor de Deus. Eu vou pegar um fogo. Não, vai acabar o combustível, vai, né? Mas é só para isso, acho que é só para avião. E no caso de vida, é isso que eu te falei. Primeiro que eu lembro que até a Fabi levou um pastor em casa, o pastor Israel, não sei se você conhece. O cego, né? O cego, é. E aí ele falou para mim, ele não enxerga, mas ele falou que ele tinha uma visão que ele enxergava a Giovana com 15 anos, com as bochechinhas, e é exatamente do jeito que ela é. E obviamente que eu acredito em Deus, mas eu acredito que Deus usa pessoas. E também teve um episódio antes também de uma experiência de uma amiga minha que levou um pastor em casa. E ele falou para o Rodrigo, chamou o Rodrigo e falou, ó, você é pai, você é o varão. Então você vai ungir sua filha durante 7 dias. Aí o Rodrigo falou, mas ela vai estar na UTI. Como que eu vou ungir? Ele falou, você vai dar um jeito. Não, ele não falou que ele ia dar um jeito, ele só falou assim, não, você vai ungir a sua filha durante 7 dias. Porque eu já sabia que minha filha não ia operar e que ia ter condições dessa unção. Então, assim, como que eu enxergava? Eu enxergava assim, não, aconteceu com essa criança porque era a vontade do Senhor. A minha filha tem uma promessa. E assim, e começou a se cumprir desde quando eu descobri o tumor nela. Porque o tipo de tumor da Giovana, os pais só descobrem após 4, 5 dias, 4, 5 anos de vida. Que é quando a criança já está praticamente sem a visão. E o da Giovana não. Eu descobri o tumor dela. Como? Eu ficava com ela em casa e eu via, ela tinha um nistagmo, que é um tremorzinho da bolinha preta, do olho dela. E ninguém enxergava. Eu falava com a minha mãe, com meu pai, com o Rodrigo. E ninguém via. Falava que eu estava vendo coisas. Então, desde lá de trás, eu sabia que a Giovana tinha uma promessa. Então, quando eu via crianças ficarem no meio desse caminho, eu sabia que a minha filha tinha uma promessa e não era egoísmo meu, mas eu procurava não focar nisso. Porque a partir do momento que você foca, você perde a visão. É como Pedro. Pedro andou sobre as águas até ele tá olhando para Jesus. A partir do momento que ele deixou de olhar, então eu sempre tive esse foco. A minha filha tem uma promessa. Quando vai se cumprir, eu não sei, mas que vai se cumprir, vai. E aí eu olhava, eu tinha um sentimento, obviamente, pela perda daquela criança, mas eu não podia me apegar a isso, entendeu? Eu não sei se eu não me apegava conscientemente, mas o meu subconsciente talvez tenha registrado isso, mas na minha consciência eu enxergava e eu pensava assim, não, eu sei que a minha filha é um outro caso. Tanto que a minha cunhada faleceu com tumor na cabeça 6 meses antes
6 meses após o nascimento da Giovana. E isso para mim nunca foi questão de desespero, porque tem a medicina e a médica dela falava, esse caso é um, da sua filha é outro. E o Sérgio Cavaleiro, eu lembro de uma frase dele, que é aquele médico que a gente conseguiu marcar a consulta dela. Ele falou assim, a sua filha pode morrer de qualquer coisa, menos desse tumor dela. Ela pode morrer de um acidente, de qualquer outro tipo de doença. Dessa não. Então, não que eu me apeguei a palavras de homens, não. Mas eu sei que essas pessoas também foram instrumentos de Deus na nossa vida. E não adianta, a gente estava correndo atrás tanto desse médico. Esse médico falou, adianta o médico falar e eu ficar questionando Deus? Deus, ele falou, mas é isso mesmo? Será? Porque a gente tem que acreditar que Deus coloca pessoas nas nossas vidas. E que essas pessoas, o médico estudou para isso. E eu pedi uma direção para Deus, que eu estava desesperada atrás desse médico. Então, se ele falou e se Deus colocou ele no meu caminho, eu tenho que acreditar que ele é um instrumento de Deus para a vida da Giovana. E por isso que eu nunca questionei. Ah, você já pensou? Às vezes as pessoas falam assim, você já pensou, você já imaginou você perdendo a sua filha? Não, nunca. Nunca. Nunca eu não sei se é otimismo demais, se é excesso de fé, se é loucura, eu não sei, mas eu nunca me vi numa situação dessa. E eu nem podia também, né? Porque de repente eu dei esse medo e poderia transferir isso para ela, né? Sim. Laine, a sua cunhada faleceu 6 meses depois que a Giovana tinha nascido. Sim. E foi do mesmo problema? Não, foi um tumor, né? Também, mas totalmente diferente. Mas era um tumor. Localização diferente, grau diferente, tipo diferente. O tumor tem isso, né? Vários. Tanto que o da Giovana, na verdade, se não tivesse na localização que ele está, a Giovana já estaria livre disso desde quando descobriu. Que o problema da Giovana é que está no quiasma. O quiasma, ele tem as vias ópticas aqui, né? Então, o quiasma está aqui assim. Então, é uma região do quiasma, hipófise e hipotálamo. Por que ela não ganhava peso? Por causa disso aí. Ou da hipófise ou do hipotálamo, uma coisa assim. Que regula a parte hormonal, essas coisas. E o quiasma, que é a ligação dos nervos ópticos. Então, se eu tiro o tumor dela daqui, ele está colado no quiasma, que é essa ligação. Se eu tiro, eu lesiono o quiasma e automaticamente os nervos ópticos dela, da vista direita e da vista esquerda. Tem uma dos 2 olhos dela que ela perdeu, assim, ela tinha perdido já, tipo, 80%. E recuperou. Recuperou? Sim. Por causa do... Ela tem um neuroftal, esqueci o nome. A gente fugiu no médico, o médico fugiu. E aí ele também desenvolveu uma medicação que ele, como o tumor fica em cima, é como se achatasse e deixasse, uma vez ele até falar, dormindo essas células aí. E aí com essa medicação e com a diminuição do tumor, ativa novamente. Então ela tomou essa medicação durante um tempo e graças a Deus, se você pegar o exame dela no campo visual, cara, é muita diferença hoje. Caramba! Porque ela não tinha o campo visual, né? Aqui. Lateral. E agora não. Limpou de uma forma assim extraordinária. Nitidamente é fé, né? É fé. Eu acredito que a sua fé foi o que sempre te manteve em pé. E as pessoas, elas precisam. É difícil falar de fé com uma pessoa, talvez, que não vive isso, né? Porque a fé é uma loucura, né? Tem hora que eu tenho umas conversas com Deus que eu acho que se tivesse como monitorar o que eu tô pensando, a pessoa vai falar, é loucura. Mas eu tô lavando louça, eu tô falando, eu vou no banheiro, eu tô falando, eu tô deitada, eu tô falando, eu tô no meu carro, eu tô falando. É porque a pessoa que perde, né, ela às vezes entra em questões de falar, então eu não tenho fé. Né? Porque se ela, com a fé dela, ela conseguiu, Deus honrou a fé dela, então eu não tive fé. Então eu não acredito em nada. As pessoas, elas sempre colocam em graus muito diferentes um do outro. Eles não conseguem equilibrar, né? Entender que aquilo ali, de repente o propósito da Giovana é que acentuou junto com a tua fé para que fosse cumprido. Para que seja cumprido o propósito dela. Que é o que você falou.
Eu nem sei se foi cumprido ou se ainda tem para se cumprir. Sim. Né? Eu acredito eu acredito, estou falando pela Giovana agora, né? Eu acredito que o propósito da Giovana, até falei para ela aqui, que foi desde quando ela nasceu. Sim. Porque a Giovana ela já nasceu com 11 meses? Não, foi? Não, a Gabi nasceu de 8 e a Giovana nasceu de 9. Não, eu falo mais quando você descobriu o tumor, ela estava com 1 ano e pouquinho. 11 meses. 11 meses ela tinha, mais? Então, eu lembro que com 11 meses, a partir daquele momento, todos nós, ela fez já uma revolução ali, sim, geral por todos nós. Cada um no seu modo, cada um no seu canto, às vezes sem comentar, sem falar, mas ela atingiu já aquele povo tudo que estava ao lado dela. Sim. Ali já foi iniciado o propósito, mas não teve fim ainda o propósito dela. É muito mais longo do que a gente imagina. E ter uma mãe que acredita nessa promessa é uma junção de algo sobrenatural, né? Porque às vezes quando a criança não entende o propósito, aí a mãe tem fé. Ou se não, a criança entende o propósito, mas a mãe não tem fé o suficiente para que seja executado o propósito. Porque hoje eu sou mãe. Então eu nem consigo imaginar, eu não consigo, tá? Imaginar passando pelas coisas que você passou. Porque assim, agora, voltando um pouquinho, você falou, com 11 meses nós descobrimos o diagnóstico da Giovana. Sim. Só que 6 meses nada, né? 6, 7, menos de 6 meses, 5 meses, vocês tinham perdido a sua a Giovana nasceu dia 12 de agosto de 2009, minha cunhada faleceu foi em janeiro. Nossa, eu tenho essa data, mas eu sou péssima. Enfim, foi isso, foi agosto e minha cunhada faleceu em janeiro. Foram meses assim. Foi, mas assim, nesse meio tempo aí, do nascimento da Giovana e do falecimento da minha cunhada, também teve um percurso aí que eu não sabia do diagnóstico da Giovana ainda. Mas ela estava na suspeita. Porque quando a gente levava ela no Dr. Jaime, né? Sim. Que era uma da Master Clinic, que era o pediatra neonatal. E aí nós tínhamos convênio, mas aí, como ele era pediatra de lá e nós gostamos muito dele, a gente começou a pagar as consultas com ele. Dado o momento, ela deixou de ganhar peso. E aí o doutor Jaime começou a cercar. Não, pode ser dela mesmo. Aí a Giovana não tomava leite mais. Vamos tentar leite de soja. Aí começou. Então, eu falo que ele revirou a Giovana de ponta cabeça, do pescoço para baixo. Até 10 meses, ele fez exames nela. Aí ele falou assim, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos esperar ela fazer 1 ano, porque tem alguns exames que são mais invasivos, né? E aí a gente vê o que está acontecendo. Pode ser dela também, né? Mas era uma magreza absurda, você lembra? A gente comprava calça para ela, amarrava com barbante, para você ter ideia. E aí, quando ela fez 10 meses, que até 1 ano a criança tem que ser acompanhada de mês e mês. Sim. Com 10 meses, o Rodrigo falou assim, poxa, a gente paga convênio, já vamos começar a procurar um pediatra, para quando ela fizer 1 ano, a gente já migrar, né? Sair do Dr. Jaime e começar a acompanhar. Porque senão tinha que passar, paga a consulta, faz reembolso e tal. E aí, com 10 meses, eu lembro que minha mãe foi uma pessoa na pizzaria e falou assim, tem essa pediatra que é muito boa. E nós marcamos, mas assim, eu ia levar no Dr. Jaime e nela, a consulta dos 10 meses. Enfim, marquei consulta, levei. Quando essa pediatra viu a carteirinha de vacina dela, eu levei todos os exames, né? Falei, não, porque eu sei que ela vai assustar o peso dela, que a Giovana com 6 meses pesava... Não, com quase 1 ano ela pesava 6,5 kg. Eu lembro. E aí a médica realmente, ela olhou, aí ela falou que estava fora do peso, só que foi coincidência. Do 10º mês para o 11º mês, ela começou a apresentar o tremorzinho. Então, esse tremor eu nem relatei para o pediatra dela, porque foi quando eu fiz a experiência. E aí essa médica pediu, ela falou assim, você teve muita intercorrência no seu parto? Eu falei, não. Eu falei, inclusive, eu vou marcar um hospital. Ela falou, não, neuro. Aí ela falou isso, eu falei, tá bom, eu vou pedir uma tomografia. E aí nós fizemos essa tomografia.
E eu lembro que no dia, meu pai até falou, você vai levar ela mesmo? Eu falei, vou. Claro, mas você tá procurando? Eu falei, não, eu vou, a médica pediu, né? E aí eu fiz. Na metade do exame, o médico saiu, perguntando se minha filha podia tomar o contraste. Ali eu já sabia que tinha alguma coisa. Aí eu peguei e falei, não, pode. Perguntei se ele tinha visto alguma coisa, ele falou, não, é que a gente vai aplicar porque fica melhor para visualizar. Enfim, levei, aí a tomografia ficou pronta. Só que o médico particular, se eu quiser passar minha filha toda semana, ele tá lá. Do convênio, não. Ela falou, o retorno era para depois quase de um mês, né? E aí, eu peguei e falei com a secretária, falei, olha, ela fez uma tomografia, eu gostaria de levar e tal. E eu abri o exame, né? Só que na minha cabeça, tumor, sei lá, câncer, vinha escrito assim. E não vem, né? É totalmente diferente. É massa, é massa, como é que veio da Giovana? Ou vem massa, ou vem às vezes escrito algum cílio, eu não me recordo. Só que eu vi que tinha alguma coisa. Mas até aí, pra mim, é uma alteraçãozinha. Aí eu levei nessa médica, só que a secretária falou, olha, você pode vir dia tal, só que você vai ser a última pessoa. Porque é um encaixe. E fomos. Eu, minha mãe, o Rodrigo e a Giovana. Aí nós entramos, eu e o Rodrigo, minha mãe ficou lá fora, brincando com ela. E aí a médica pegou a tomografia, olhou lá, só falou isso. Ah, tá, sua filha tá com tumor. Na cara, tipo, nem falou, o gato subiu no telhado, não. É um tumor. Nisso o Rodrigo começou a chorar. E aí eu também comecei a gritar, minha mãe já entrou logo, e aí a médica falou assim, eu falei, tá, mas o que que é? Ela pegou e falou um nome lá, e simplesmente ela falou assim, vocês me dão licença, que vocês foram os últimos pacientes, eu preciso ir embora. Eu oriento vocês procurar um neuro, acho que ela falou. E aí foi um desespero total, literalmente, ela pegou a bolsa dela. Mentira, largou você com a depilação. Largou. Aí a recepcionista escutou a situação, veio, trouxe água e tinha um médico lá. Meu Deus! Um clínico atendendo lá. E aí ela levou a gente até a sala desse clínico, o clínico perguntou se compareceu o que estava acontecendo e tal. A gente explicou, aí ele pegou a tomografia, olhou com mais calma. Ele falou, calma, isso daqui ele falou que o tumor dela não era uma massa, era tipo uma bolsa, um líquido, e que poderia fazer uma cirurgia, via vídeo, pelo nariz, acalmou a gente. Só que ele falou, infelizmente, não é a minha área. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar vocês eu vou marcar uma consulta agora já com um neuro. Ele era alguma coisa do SUS, esse médico. Ele falou assim, tinha um cartão, eu falei que não. Na hora ele já fez lá o cartão. E no outro dia eu tinha que ir para essa consulta bem cedo. E aí eu fui. E aí esse médico do outro dia, lá vendo o nosso desespero todo, ele falou, mas vocês têm convênio? Eu falei, tenho. Aí foi quando ele encaminhou a gente para o Hospital Alvorada, lá em Moema. Falou, ó, chega lá, fala que ela tá passando mal e tal. E aí que a gente conheceu esse médico que ia fazer uma cirurgia na Giovana e queria deixá-la cega. Cega e detalhe. Ele ia fazer 2 cirurgias nela, em 2 tempos. A primeira abriu o lado direito, depois abriu o lado esquerdo. Depois eu fiquei sabendo que talvez minha filha nem ia resistir a essa cirurgia. Jesus amado. Tipo, você acha que foi realmente um livramento, né, Helena? Ah, foi. Por isso que cada perda no meio desse caminho, eu lembrava lá de trás. Entendeu? De como tudo começou. E ainda na transição ainda, porque eu lembro que quando a sua cunhada faleceu, vocês já estavam meio que achando muito estranho. Porque tinha um Gustavo, Pedro e ela. Então, tipo, o Pedro gordinho e ela nunca que engordava. Exatamente. Gostava de comer muita coisa azeda, lembra que ela gostava de coisa azeda? E aí, tipo, ela gostava de coisa azeda. E a gente sempre achava estranho, né? Porque mesmo que a gente não queira fazer um comparativo, nós que faz esse comparativo, né? Faz esse comparativo. E aí eu lembro que logo nessa época se perdeu a sua cunhada. Sim. Então, assim, mais um ponto de uma barra que vocês passaram, você e o Rodrigo. Porque vocês moravam tudo ali meio próximo, e aí acontece isso. Dentro desse aspecto, neste momento, o que acontece dentro da casa da Helena e do Rodrigo? Que momento? Vida que segue, porque tipo, eu tô com uma filha que a gente tá aí sabendo que tem alguma coisa, a gente não sabe o que é porque estamos investigando.
e aí a gente perde a cunhada. Eu fico imaginando a cabeça de vocês, porque a gente, antigamente, quando você estava eu e minhas irmãs, muitas vezes nós ficamos refletindo o que passava pela cabeça de vocês, como que estava aquilo, como que era aquilo dentro de casa, porque suportar tudo aquilo, a gente sabendo que a gente era mãe, né, o Rodrigo perdendo a irmã, e aquele caos todo, Elaine. Aonde foi o seu ponto de falar, cara, vou me agarrar aqui, porque se eu me soltar, a chorrada leva todo mundo junto? Eu acho que Deus, né? Principalmente o apoio da minha família, e eu falo que nesse contexto todo, né? Da minha cunhada, da Giovana e tal, eu sempre fui muito mais expansiva do que o Rodrigo. E aí, às vezes, essa mesma sensação que vocês tinham, às vezes eu ficava pensando também, principalmente depois que eu descobri o problema da Giovana. Eu ficava pensando, cara, como que ele consegue administrar isso tudo? O Rodrigo. O Rodrigo. A mesma indignação não, a mesma... esse sentimento que vocês tinham, sim, eu também pensava. Conflito, né? Um conflito interno. Obviamente que o dia a dia da quimioterapia da Giovana era comigo, então eu sofria muito mais. Mas é filha dele, né? Exatamente. É filha dele. Exatamente. E aí, mas assim, eu sempre, o Rodrigo também tem muita fé. Tem muita fé. E várias vezes ele sempre falava, não, vamos acreditar. Vamos acreditar. Vamos colocar nas mãos de Deus. E era desse jeito. Quando um caía, o outro tentava levantar. E quando os dois caíam, eu acho que Deus, de alguma maneira, levantava os dois. Porque é uma situação difícil, né, irmão? É uma situação muito difícil. Não, eu não consigo nem imaginar, porque uma coisa assim que eu aprendi muito, né, com meu pai foi, não fala que você imagina se você ter passado. Então, sim, eu não consigo imaginar. Mensurar, né? Não dá para mensurar, porque assim, o que eu via do lado de fora, e já teve momentos de eu chegar na minha casa e eu chorar escondido de falar, cara, como é que eles estão aguentando? Como é que eles conseguem ainda se levantar da cama? Como é que eles conseguem ainda? Porque, tipo assim, aí teve a perca da irmã. Aí descobriu o diagnóstico da Giovana, né? Ele trabalhava na construtora, tinha que estar lá. E que bom, que graças a Deus, porque de certa forma era de lá que saiu o pão de cada dia de vocês para que você pudesse ficar com a Giovana. Precisava, né, irmão? Sim. Precisava, porque eu abri mão do meu trabalho. Nenhuma empresa ia deixar eu trabalhar 2 vezes por semana. Hoje tem home office, naquela época não. Sim. Né? Então, o Rodrigo trabalhava na construtora, graças a Deus tinha um bom salário. Sim. Porque os nossos gastos eram altos, né? Porque era o convênio que eu nunca pude abrir mão, era médico particular, porque ela tinha o convênio, mas a gente ainda paga, né? Estacionamento, alimentação. Lógico, o dia inteiro. É o dia inteiro. Então, assim, e aí... Tinha que ter um bom carro para levar, trazer. E aí, por essas e outras é que eu agradecia. Porque eu sei que tem pessoas que passam por isso e que não tinham o conforto que a gente tinha. Sim. E em contrapartida também, eu nunca me coloquei no lugar de vítima. Né? Porque eu acho que, cara, se tem uma coisa que me deixa indignada, são pessoas que por pouco fazem uma tempestade num copo d'água. Ou se põe no papel de vítima, né? Eu sou a coitada. Exatamente. Eu sempre falei, cara, eu tenho vontade de pegar algumas pessoas pela mão e levar dentro do GRAAC. Falar, isso é um problema. Isso realmente é um problemaço. E ainda que seja um problema, tem solução. Então, as pessoas precisam aprender, de alguma maneira, ou pela fé, ou pela razão, entender, Val, que a vida... Ou pela dor, né? Ou pela dor, que a vida, cara, não dá. Não dá para você achar que o seu mundo é exclusividade seu e só você sofre. Só você tem um problema, só o teu problema é o maior de todo mundo, só o seu problema é que não tem uma solução. Todos os problemas têm uma solução. Todos eles têm. Eu não gosto de pessoas
que se colocam numa posição de vítima sem ter necessidade. E até aquelas que têm necessidade, porque eu tinha todos os motivos do mundo. Sim. Eu tinha para chegar num lugar e não sorrir. Sim. Eu tinha todos os motivos, cara. Eu tinha todos os motivos para falar, eu não vou numa festa que eu não tô legal hoje. Tanto eu quanto o Rodrigo, enfim. Sim. E ainda, tipo, e ainda não parou aí, né? Ainda não parou, porque às vezes, e assim, a gente aprendeu muito, eu acredito que a sua família é uma família de muito propósito. Sim. Muito propósito. E só não aprende e não vê quem não quer. Sim. Porque diante de tudo, né, de tudo que a gente viu vocês vivendo, né? É claro que tudo isso se remete a uma família no contexto geral, mas existem os protagonistas dessas histórias, que é a sua casa, Sim. que é você, seu marido e seus filhos, né, as suas duas filhas, que por mais que todos à volta, ou as famílias secundárias, sofram com isso, mas vocês são os pais, né? Então, assim, e ela é a irmã, então é muito mais difícil. E depois que vocês já estavam ali correndo com a Giovana e tal, depois de quanto tempo o pai do Rodrigo infartou? Não, ele faleceu. Ele faleceu? A Gabriela tinha também 6 meses. Abriu mês 4 para 11, 7 meses. Quase o mesmo tempo que a Giovana tinha quando minha filha faleceu, a Gabriela tinha quando meu sogro faleceu. Então vamos lá. 2010 minha filha faleceu, meu sogro faleceu em 2013. Então, pois é. 3 anos depois, mas ele não infartou? O que é? Não, Ele infartou, né? Infartou e morreu, né? Então, e aí, o cara. Não, gente, eu falei, meu Deus, não é possível, velho. Não é possível. Tipo assim, a gente vendo, pra nós, foi. Pra mim, eu vou falar de mim. Cara, eu falei, não é possível, velho. Tipo, se tem 2 pessoas que de repente, na época, com a minha ignorância, eu falo, se tem 2 pessoas na vida que são cagados, é o Rodrigo e a Elaine, são 2 cagados. Porque não é possível uma coisa dessa. É como se o raio caísse na cabeça da pessoa. Poxa vida, calma. Qual cara? Poxa vida, como assim? E aí o pai do Rodrigo tomando café, infarta e morre. Velho. E foi engraçado, sabe? Nossa, não foi engraçado, mas assim, eu digo a maneira que eu cheguei em casa. Nós estávamos num sítio juntos, não sei se você lembra. E não me recordo qual dos sítios foi, que era para nós virmos embora junto com vocês um dia depois, e eu do nada falei, não, vamos embora hoje, porque criança pequena chega em casa, algumas coisas, tal. E aí eu fui embora um dia antes, e no dia que ele faleceu eu estava lá. Se eu tivesse voltado junto com vocês, não teria vivenciado, né? Porque foi quando ele passou mal, minha sobrinha subiu correndo para chamar o Rodrigo ajudou a socorrer. E eu estava viajando, eu lembro, foi dia 20 de novembro, foi um feriado. Cara, e olhar, aí, cara, aquela tristeza, meu Deus, eu falei, Jesus, o cara perdeu a irmã, o cara tá com uma filha agora doente. Os dois estão parecendo uns doidos barridos, correndo atrás de tudo para poder salvar a filha. Sim. E agora o pai do cara resolve morrer. O que mais falta, gente? O que é que mais falta? Não, juro, o que mais falta? Cara, e aí eu, por várias e várias vezes, eu fiquei observando o Rodrigo nos lugares. Eu olhava e falava, cara, o que eu preciso aprender com esse cara, velho? Não é possível. Ou esse cara, ele é dormente, né? Ele absolutamente não vive, tipo, eu tô aqui, mas meu espírito não sei onde tá, eu não tenho alma, não sou nada. Eu tô aqui. Eu só tenho carne. Ou esse cara, ou esse cara de fato é um cara iluminado. Porque esse cara suportar tudo isso é muita coisa. E por trás não, né? Na frente, vem uma mulher lutando pela sua filha e tendo que estar ali também com o marido. Então eu fico assim, eu pensava, e agora eu vou até te fazer essa pergunta, porque muitas vezes eu fiz essa pergunta para mim mesma. Cara, como será que eles estão dentro de casa? Será que eles têm um momento de desabar, de chorar, de gritar, de berrar? Será que eles fazem isso? Será que aqui na nossa frente eles pagam de forte?
mas quando eles estão dentro da casa deles, eles caem. Porque não é possível, gente. E se cair, tá tudo bem. É mais do que o direito deles. Mas por muitas e muitas vezes, Laine, eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Nunca fiz a você, né, e nem a ninguém, porque basicamente eu falava, olha, você é ridícula. Você tá querendo perguntar. Mas assim, era uma coisa que eu sempre sabia, que eu falava, cara, como é que eles suportam tudo isso? Não, por incrível que pareça, eu mais desabafo do que ele. Várias vezes assim, entendeu? Mas no sentido, eu tô cansada. Ele, mas cansada do quê? E aí eu falava, mas não cansada dessa vida, não. Cansada, Rodrigo, cansada, porque. E também, teve também uma época que bateu aquele negócio, né? Putz, cara, você sai, você vê gente, você trabalha. E eu fico aqui dentro. Eu vivo essa vida 24 horas. E daí, ele com toda a sua paciência. Não, calma, tenha paciência, isso vai passar. E aí conversava, e aí acalmava. Mas por incrível que pareça, assim, que você falou, será que é só aqui, que é desse jeito, chega em casa? Não, em casa era um sofrimento, mas era, não sei se tem como dizer que é um sofrimento leve, eu não sei se dá para se colocar assim. Mas nunca foi, assim, algo pesado, sabe, Val? Tipo, nossa, eu chegava na minha casa, aquele marasmo, nossa, que vida, ó céus. Não, nunca. Ou com cara feia, ou resmungando. Não, tanto que você convivia muito com a gente, né? Então, assim, eu falo que, por isso que eu te falo, a vida ela é de escolhas. Eu escolho ser feliz ou eu escolho não ser feliz. Diante do contexto. Sim. Eu posso estar num contexto ruim, mas eu posso estar num contexto ruim sendo feliz. Sim. Porque a minha felicidade ela não pode depender do meu entorno. Porque eu posso estar num ambiente, posso estar no parque da Disney, que é um ambiente feliz. Mas eu posso estar triste lá. Sim. Assim como eu posso ser uma pessoa feliz e estar num ambiente triste, fazer com que a minha felicidade atraia de alguma forma outras pessoas. Então eu falo que a gente escolhe. Obviamente que eu não escolhi que a Giovana nascesse dessa forma. Mas dentro desse cenário, ou eu me posicionava de uma maneira que ela depende de mim, e tudo que eu fizer vai refletir nela, na minha família, né? E eu decidi, não, eu preciso fazer dessa forma. Porque se eu fosse parar, Val, esquece. Eu tinha a Giovana, eu tinha o Rodrigo, depois veio a Gabriela, eu tinha minha mãe, eu tinha o meu pai. Porque, querendo ou não, a minha família somos nós 4, como você colocou. Mas a gente se preocupa com eles. Putz, eu vou me colocar numa situação, e não é questão de viver de aparência, não. Deus é testemunha do que eu estou te falando. Mas, obviamente, tinha momentos tristes? Tinha. Mas, é que eu te falei, chora, o choro é livre. Você pode chorar, acabou, levanta, sacode a poeira e continua. E é muito engraçado, porque quando você vê duas pessoas, né? Você e o Rodrigo são diferentes um do outro, mas ao mesmo tempo com a mesma essência. Porque a fortaleza que vocês são, né? Tanto ele como filho que perdeu o pai, perdeu a irmã, né? Quase perdeu a mãe que infartou também, né? Mas graças a Deus foi um infarto relevante. E aí, tipo, se manter firme, ter uma filha. Porque, cara, uma coisa é certa. Quando um casal tem um filho doente ou atípico, é normal esse casal gerar conflito entre eles. Sim. E, a maioria das vezes, lá no GRAAC mesmo, quantas mães abandonadas pelos teus maridos? Sim. Milhares, a maioria, Laine, você sabe disso. Mas, assim, e ver essa fortaleza. Que, tipo assim, ele exercia o papel dele. Ele não podia estar com você lá no GRAAC, porque alguém precisava trabalhar para poder dar meios que você pudesse dar um pouco mais, de ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Você e sua filha e sua mãe, porque a Anny estava sempre com você. Então, assim, cada um ali assumiu o seu papel. Sim. Ele assumiu o papel dele de provedor, dono da casa, mas ele também era pai, e ele também sofria. E você, como mãe, indo levando e trazendo e voltando. Até por quê?
você já estava fora da sua área de trabalho. Sim. Não tinha como você simplesmente voltar e ele abandonar o trabalho dele para ele poder cuidar da Giovana e ficar indo com a Giovana. Sim. Isso não diminui o trabalho e o cuidado dele com a filha dele, com a esposa e com a família dele. Né? Para mim é uma coisa bem distinta e que eu vejo. Mas ver vocês assim nessa fortaleza tão grande. E eu lembro que, como eu sempre me emocionava, não num aspecto ruim, mas num aspecto bom, de ver vocês como minha referência de fortaleza, de, cara, precisa andar, levanta, sacode a poeira e segue adiante, vamos embora. Se você acha que você tem problema, você não tem não, olha pra mim que você vai ver que eu tenho, e eu não paro, e eu não paro. Então você tem o seu direito de parar, segue. Eu sempre tive essa referência. E eu lembro que uma vez, mas eu sempre ficava tentando pensar, meu Deus, o que faz eles tão fortes? Meu Deus, o que faz tão forte? Sabe quando eles chegam em casa eles choram? Meu Deus, sabe que eles choram, gente? Não é possível, porque como? Eu não sei se eu aguentaria isso, eu não sei se eu suportaria isso. Eu acho que eu comecei a ter conflito comigo mesmo. Será que eu suportaria isso? Sim. Não sei, Laine, vai te falar, até hoje eu não sei te dizer. Não sei mesmo. Mas uma coisa, aí quando elas chegaram, todas, eu passei na casa da minha mãe, a Fabiana estava lá e tudo mais. A Fabiana estava lá? Eu não sei, só sei que foi o momento que estavam todas juntas. E quando eu cheguei, elas chorando, olharam para mim e falaram, aí eu falei, o que foi que aconteceu, gente? O que aconteceu? Ela falou, a gente estava no McDonald's, que foi no dia do McDonald's feliz. E a Elaine não teve uma boa notícia e ela estava muito abalada, ela chorou muito. Laine, para ser bem sincera para você, eu não sei se naquele momento, aí eu chorei também, todo mundo chorou. Sim. E aí eu acho que quando você deu a Gabriela para o Flávio, foi ao contrário. Foi ao contrário? A Fábio Gabriel. Verdade. Aquele dia, você acredita que eu falei assim, caramba, ela chora. Eu não falei para ninguém, eu pensei, eu falei, caramba, cara, ela chora. Até que enfim, porque eu acho que o meu maior medo não era era você explodir um dia. Porque eu falo, cara, não é possível que essa garota, ela e o Rodrigo não conseguem expressar um sentimento. Como é isso? E quando aquele dia que eles chegaram e eles falaram, aí toda, né, a Fabiana estava chorando, a minha mãe e eu e tal, eu falei, cara, graças a Deus ela chorou. Era como se eu tivesse sentido um alívio de saber que você chorou. Eu falei, caramba, aí minha mãe, eu falei, mãe, que bom que ela chorou. Foi ao contrário, foi quando a Fábio e o Gabriel para a gente passar. É verdade, foi mesmo. Aqui em Guarulhos, né? Mas estava no McDonald's? Estávamos. Estava no McDonald's, não estava? Foi o dia do Mac Dia Feliz. Eu acho que a Gi ia voltar a fazer um ciclo, eu acho, né? Eu acho que sim. Eu acho que ela ia voltar. Porque já fez a ressonância e parece que ele tinha voltado, estava voltando ao tamanho normal, não tinha diminuído. E aí ia ter que voltar e a Fabiana te deu o Gabriel aquele dia, né? Foi. Como que você conseguiu, Elaine? Porque, tipo, eu falo, essa pessoa, você não vê ela triste, você não vê ela reclamando. Aí volta a pergunta. Cara, eles vivem aqui na Terra? Não é possível. Não expressa um sentimento. Ao contrário, o tempo todo tava. É como se você se falasse, vem já, pode vir que eu aguento. Vem que eu te dar 3 tapas na tua cara. Você vai ver onde você vai parar, criatura. Porque o que eu te devolvo é o meu sorriso. O que eu te devolvo é a minha força. Sim. O que eu te devolvo é a minha fé e a minha esperança. E eu ficava lá e falava, cara, mas será que em nenhum momento eles param para chorar? Por isso que eu falei, eles choravam na casa deles? Sim, em casa, né? Em casa, sim, tinha os nossos momentos difíceis. Óbvio, né? Porque eu sou de carne e osso, né? O Rodrigo também, e a Giovana também. Mas eu falo que eu não sei se é excesso de fé, Val, assim, porque, cara, eu vejo pessoas que por tão pouco, as pessoas se abalam e sei lá, adquirem uma depressão. Ou são pessoas amarguradas, que onde vê tá com aquela cara abatida, você não tem prazer de estar do lado dessa pessoa. E eu falo que, graças a Deus, assim, se tem uma coisa que eu sou grata, eu não sei nem se é pela minha fé, mas é por Deus nunca ter soltado as minhas mãos. Sim. Eu não vou nem dizer se
se é pela minha fé, que eu não sei se eu tenho tanta fé assim, talvez seria até... Não, assim, seria um tanto quanto demagogo, sei lá, falar pela minha fé. Parece que a pessoa... Mas é por Deus nunca ter soltado as minhas mãos. Isso eu tenho absoluta certeza. Que cada vez que eu caía, Ele vinha e me levantava. E quando a família, quando você chegou lá, e eu não estava lá, né? Acho que Deus falou para mim, é melhor você não estar, porque Ele sabia os questionamentos que eu tinha quando eu via vocês. Sim. Em todo momento eu estava perguntando, cara, como é que consegue? Mas você não, você ia ver, né? Não, mas ou se não, ou foi até melhor eu não ver, porque talvez se eu visse, talvez eu pudesse cair, porque é o que você está falando, às vezes um pequenininho, uma coisa pequena poderia me abalar. Sim. Né? Porque talvez eu não seja tão forte quanto eu desejasse ou visse, no meu ver, você para mim é extremamente forte. Mas o que foi que te levou ali realmente a desabafar ali naquela hora, Elaine? O que você sentiu? Porque parece que ainda é visível para você, porque se você se emocionou falando sobre isso. É exatamente o cuidado que Deus tem. Porque assim, eu recebi uma notícia que era ruim, não era uma novidade. Mas a gente não esperava. Nunca cada retorno de ciclo dela, né? Mas é como se Deus falasse assim, ei, eu tô com você. Tá aqui o presente. E foi muito rápido. Naquela semana aconteceu, e no final de semana, no sábado, a Fá entregou o Gabriel pra gente. Então aí é o que eu falo, é o cuidado de Deus com a nossa vida. Deus permite coisas ruins, como Ele permitiu ter acontecido um retorno de um ciclo dela, mas assim, passado alguns dias, Deus fala assim, não, calma, tá aqui, ó. Então, eu vejo nitidamente o cuidado de Deus em cada detalhe da minha vida. Eu vejo, Val, assim, a Giovana é um puta testemunho, mas fora o caso de Giovana também. Então, eu vejo o cuidado de Deus com a nossa vida. É nítido. Acontece alguma coisa hoje, cara, não passa 5 dias. É como se fosse, sabe, o pai que o pai precisa, não é castigo, um pai precisa corrigir um filho. E não que Deus esteja me corrigindo, mas assim, Deus permite acontecer algumas coisas, mas em contrapartida, o pai corrige o filho, daqui 3, 4 dias ele entrega um brinquedo como compensação. Um presente. E eu vejo que Deus faz exatamente isso. Não dá 2, 3 dias, calma filho, tá aqui, ó, a compensação. E aí foi como o Gabriel, exatamente isso. Mas eu jamais imaginaria que nós seríamos escolhidos. Porque você é irmã, a Fá tem outras irmãs. Sim. Também. Então, nesse contexto todo, quem é Elaine e Rodrigo na fila do pão? Obviamente, nós tínhamos uma ligação já pela Gabriela. Sim. Mas, cara, o Gabriel foi uma criança muito esperada e tinham outras pessoas... Desejadíssimo, né? Desejadíssimo, um sonho, né? E tinham tantas outras pessoas. Então, através disso, eu vejo que não foi uma escolha. Foi um presente de Deus. Aí é que eu te falo, a compensação. Um pai, ele pune um filho, corrige, mas eu sei, por mim, mas daqui a pouco você está querendo dar alguma coisa melhor. Sim. Você está querendo compensar. E eu vejo que Deus faz exatamente isso com a minha vida, ou com a minha família, enfim. Compensação. Entendeu? E aí, quando acontece alguma coisa, eu me desespero aqui, eu olho, mas eu tenho absoluta certeza que vai passar. Pode passar um dia, algumas coisas é muito rápido. É muito rápido. Outras podem demorar um pouco mais, mas eu sei que a compensação vai chegar. Se essa compensação vem por mérito, eu não sei. Ou se é pela minha gratidão. Porque realmente eu sigo uma menina no Instagram, ela é mãe de 2 crianças autistas e o esposo também é. E eu já tinha gratidão depois disso, e eu assistindo o vídeo dela, eu dei muita risada. Ela falou, cara, eu agradeço até quando eu vou fazer o número 2. Tem gente que não pode. Você já agradeceu
por você poder ir ao banheiro, fazer o número 1, o número 2. Quantas pessoas não têm esse privilégio? E eu já tinha um nível de gratidão muito grande. E por isso que eu falo que tem horas minhas conversas com Deus é meio maluca assim. Porque eu estou lavando louça, vou pôr na lava-louça, Deus, obrigado, que eu tenho a Márcia. A Márcia que é minha lava-louça. A Márcia é minha lava-louça, gente. A Márcia é minha lava-louça. Eu tenho a Márcia, eu tenho o Robson, né? O Robson, o robô. Então, eu tenho alguns funcionários, alguns colaboradores dentro da minha casa. Então, aí depois que eu assisti esse vídeo dela, o meu nível de gratidão aumentou mais ainda. Porque a gente tem mania de viver no automático. E isso que é o erro das pessoas. O que é o automático? Cara, sai na rua, vê quantas pessoas não têm um teto. São várias. Algumas porque fizeram escolhas erradas, outras porque estão lá, é o destino, mas não tem. De qualquer forma, eu estou falando teto. Por que não tem a outra situação, né? A pessoa está lá, ela está passando frio, fome, risco. Então, assim, as pessoas vivem no automático. E aí, depois que eu vi esse vídeo, cara, eu agradeço por tudo. Eu vou tomar banho, obrigada pelo meu chuveiro. Obrigada por eu ter tido dinheiro de pagar a conta de luz. Que quantas pessoas têm o chuveiro, mas estão tomando banho gelado porque não tiveram energia. Ah, eu vou deitar. Cara, obrigada pela minha cama, pelo meu colchão, pelo meu lençol, tudo. Sim. Tudo. Coisas idiotas, até a questão da lava-louça. Ah, obrigado, porque eu tenho. E as pessoas estão vivendo no automático, Val. Elas estão esquecendo de agradecer pelas pequenas coisas. E são as pequenas que fazem a diferença. Porque assim, através de pequenas coisas, Deus faz coisas grandes. Sim. Então assim, sonhar pequeno, sonhar grande. O trabalho é o mesmo. Então, é a mesma coisa. Eu vou só agradecer por coisas grandes? Não. Eu não posso só agradecer pelo meu carro, um bom carro. Não, porque foi lá atrás. Se não fosse o primeiro carro mais velho que eu tive, é que eu tenho esse hoje. E as pessoas não agradecem. As pessoas têm medo de falar, fulano tem um bom carro. Mas também fulano isso, mas também não. Não, mas também, né? Você sabe que eu sou, assim, uma coisa também que me move. E agora você falando isso, sempre me remete que, de fato, o segredo é a gratidão. Mas uma gratidão genuína e verdadeira. Não uma gratidão de fala, né? Porque assim, eu também sou uma pessoa que eu sou extremamente... Eu vivo de gratidão em gratidão. Eu não falo que eu sou de graça, eu vivo de gratidão em gratidão. Tudo na minha vida eu agradeço. Tudo. As coisas ruins, as coisas boas, os distanciamentos, as aproximações, sabe, as discussões, os elogios, os abraços, os desabraços, tudo eu dou graça. A palavra fala, né? Dai graça em tudo. Tudo eu dou graça. E basicamente a minha vida se resume exatamente ao que você está falando. Tipo, sempre tem um compensado. Filha, tá aqui. Tu puxou sua orelha aqui porque o seu comportamento ou o seu coração estava inclinado para isso. Então, bora retomar, mas eu vou te dar isso. E até pelas coisas ruins, conforme você falou. Aproximações, de distanciamentos, enfim. Porque Deus escuta conversas que você não escuta. Com certeza. De repente você estava sentada em mesas que quando você levantava você virava o assunto. Sim. Né? E não é um assunto, poxa vida, a Val foi embora, nossa, mas que legal, nossa, eu estou sentindo falta da Val aqui. Não. Porque ela é uma pessoa alegre, tal. Não. Né? Porque eu falo que as pessoas poderiam, e nesse sentido, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E o ser humano ele tem mania de só enaltecer o lado ruim. A pessoa levantou daquela mesa, ela vira pauta. Por que eu não vou gastar a mesma energia trazendo tudo de bom que aquela pessoa tem? Nossa, fulano foi embora, que falta ele está fazendo nessa mesa? Nossa, você viu que ele está mais feliz hoje, ele está mais alegre? Você viu que legal? Ela comentou com você que ela vai viajar? Ela não falou comigo. Mas por que não falou comigo isso que está indo viajar? O que ela tem contra mim? Aí o outro, mas também está indo viajar, né? Por quê? Está fazendo alguma coisa errada. Ou, também já está rico. E aí começa o desencadear dessa corrente de... Gente,
Você sabe que eu reencontrei 3 pessoas que eu não as via, sei lá, uns 13 anos, né? Que a gente se reencontrou agora. Mas a gente se conhece há 20, né? Ou até mais. E poder encontrar essas pessoas, como se a gente nunca tivesse ficado afastado, foi para mim assim uma coisa maravilhosa, né? E saber que todas elas passaram pelo vale das sombras, como eu passei. E eu fiquei muito feliz de ver como elas estão hoje, né? E sabe quando você sente que também elas ficaram felizes de saber como eu estou? Sim. E Laine, e ultimamente eu tenho sido tirada de muita mesa. De muita mesa. Mas não porque eu quero. Porque eu acredito que é o que você falou. Eu não sei o que estão falando. Eu não sei o que elas estão pensando. Eu não sei quais as intenções dessas pessoas. Mas eles sabem. Então, tipo assim, por alguns momentos da minha casa, depois que eu mudei pra cá, pro centro de Guarulhos, em alguns momentos da minha casa, eu chorei sozinha. E sabe o que eu falei pra Deus? Tô com saudade das pessoas. Por que elas não vêm me visitar? Por que elas não me ligam? Por que a gente não faz mais nada junto? Eu tenho saudade. Sim. Saudade. E a merda é essa, é que a gente sente ainda saudade. E aí Deus falou pra mim, eu lembro até hoje, eu tava lá na varanda olhando, você já foi na minha casa, assim, e eu lá olhando pro nada, eu falei, Senhor, eu tô aqui. Sim. Ninguém me procura, ninguém me liga. Também. Mas aí, Val, eu não sei se foi o Espírito Santo ou que voz que foi. Que foi exatamente isso. Filha, eu escutei conversas que você não ouviu. Cara, Eu falei, não. Falei, será que eu tô ficando louca? E aí, passado 1, 2, 3 dias, uma pregação, agora eu sou péssima para isso, cara. Leu-se uma passagem e a pessoa usou essa frase. Deus escuta conversas que você não escuta. E daí eu falei, é uma confirmação? Não é? Mas é exatamente isso, Val. Às vezes eu fico pensando, nossa, tinha tantas pessoas, né? Que a gente convivia tal, e em algumas fases da nossa vida, e que, por exemplo, você está numa fase muito boa, está num lugar legal, que você gostaria talvez de compartilhar isso. Sim, né? Sim. Mas aí é exatamente o que eu estou te falando. Pode ser isso? Pode ser. Ou pode não ser. Sim. Mas é bom a gente estar atenta a alguns sinais, né? E a gente é muito teimoso, né? A gente quer dar murro em ponta de faca, muitas vezes. Quer dar murro em ponta de faca. E aí, quando eu me deparo com algumas situações, eu falo, não, só pode ser Deus. Em alguns casos. E aí eu penso, não, putz, o que você já passou? E hoje você vem questionar se é eu ou não que estou fazendo? É bem isso. Mas eu vou te falar, eu fiquei muito triste, né? Tipo assim, eu passei, logo quando eu mudei pra cá, eu fiquei muito triste, muito triste. Eu falei, meu Deus, falei, nossa senhora, cara, era num sábado, Lani. Era sábado, mais ou menos, umas 2 horas da tarde. Eu lembro o dia, sabe? Eu lembro a hora que eu tava lá. E aí o Neto não tava, o Gustavo estava jogando, o Daniel estava trabalhando. Eu me senti tão sozinha. Mas aí, isso que eu tô te falando, daí tipo assim, é como se Deus falasse para mim, filha, você não precisa sentir falta de nada. Porque eu estou com você e a minha presença te basta. Sossega. Sim. Mas naquela hora, eu já queria mandar mensagem para as pessoas que ele já tinha me tirado da mesa. Sabe o que eu tô falando? Aí você cata o celular você pega o celular e você começa a olhar todas aquelas pessoas que estavam sempre ali com você, mas que não estão mais. E aí você começa a falar, poxa vida, eu sinto falta delas. Eu queria que elas estivessem comigo. Não, eu vou mandar uma mensagem. Vou, sei lá, chamar. E aí, cara, alguma coisa travou meus dedos, Helene. E aí eu joguei. De repente é isso que eu estou te falando. Cara, joguei o celular no sofá, chorei por uma meia hora. Porque foi assistir série. Aí eu fiz, pronto. Se foca em um filme. É o que eu faço. Uma série, um filme, alguma coisa. Porque assim, ó. É o que eu te falei. Deus escuta a conversa que você não escuta.
E outra, a minha oração diária também é: Deus, eu não tenho inveja de ninguém. E o que eu mais peço nas minhas orações é que não, se for de maneira inconsciente, que tire de mim também. Sim. Eu quero te ver bem, feliz, Sim. melhor do que eu. Não me interessa. Ah, a Val está melhor do que eu, a fulana está melhor do que eu. Não. Eu fico feliz em ver a felicidade do outro. E tem pessoas que não é assim, não. Tem pessoas que convivem com você e da boca para fora falam uma coisa, mas o sentimento é outro. Você sabe que, tipo, uma coisa que... E eu comecei, desculpa te cortar, e eu comecei a ter essa sensibilidade. Eu não sei se é um despertar de Deus, ou se é uma sensibilidade, ou se é experiência de vida mesmo. Pequenos detalhes que as pessoas falam. Peraí, isso não é legal. Isso me remete a algo que não é legal, essa pessoa ter falado isso. Então, assim, é que nem eu te falei, não sei se é experiência de vida ou se é Deus. E aí, a minha oração diária é: Senhor, eu tenho o meu caderno de oração barato. Você coloca nas suas orações? Tem, você lá, gata, tem várias pessoas. Nossa, esses dias. Ela marcou lá no caderno dela de oração: Senhora, a Valquíria não me convidou para ir para... Não, mas deixa eu te falar, a Monico, esses dias, ela ficou sabendo desse caderno, né? Aí eu falei: eu tenho. Até parece. Eu falei: oxe, aqui, menina. Tem até teu nome que Aí ela viu uma cruzinha. Que isso? Eu falei: não, isso já não precisou dar mais. Eu coloquei uma vez que morreu. Não, você tá de brincadeira. Eu falei: morreu. Eu não vou arriscar o nome. Eu não esqueci a pessoa, mas tem que colocar uma cruzinha. Quando morre, é uma cruz. Mas quando ela morreu? Morreu de morrer fisicamente. Puf. Ah, tá. Não, programa pela raiz. Ué, eu faço uma cruzinha, gente. É errado, será? Eu não consigo estudar, eu não consigo escrever, gente. Eu tenho problema. Não, calma. Eu não vou escrever a Valquíria alguma coisa. Tá seu nome da sua família. Também não é assim. Sim. Aí a manicure falou assim: ah, você pode orar pela minha filha? Aí eu falei: posso. Aí eu falei assim: só que também não é uma oração de meia hora, né, gente? Posso, tem não. uns 50 nomes lá. Eu não tenho esse tempo. Eu só apresento a Deus. Eu falei: mas faz o seguinte, eu vou dedicar, ao invés de, sei lá, orar 5 minutos no meu caderno, eu vou orar, sei lá, 2 pelos demais e 3 por ela. Mas quando ela estiver bem, você me avisa para eu voltar a equilibrar essa oração. Para não pôr coisa. Aí ela falou: mentira que você quer escolher. Eu falei: aqui, ó, quando ela viu a cruz, ela ria tanto. Eu falei: gente, eu não preciso orar mais para essa pessoa. Agora eu oro pelo luto da família. Sim, lógico. Mas eu tenho um caderninho. E aí lá tem o nome de várias pessoas. E aí uma conhecida minha esses dias, ela veio falar de uma pessoa e aí eu falei assim: ah, mas tá no meu livro. Ela falou: ah, mas é inimigo. Eu falei: daí, que é inimigo? Ah, não põe o meu nome no meio desse caderno aí que tem inimigo, não. Eu falei: querida, mas eu oro por todo mundo, pelos meus amigos e inimigos, principalmente. Porque a palavra diz isso. Exatamente, você tem que orar por todo. Ah, eu não tenho essa evolução ainda. Eu falei: minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Se você diz que você tem fé, você acredita em Cristo, é cristã, você tem que procurar ter essa atitude. Você também não vai ser um monge, né? Mas Sim. pelo amor de Deus, você tem que mudar esse perfil seu aí. E daí, já é a segunda pessoa que me fala isso. O Rodrigo me fala isso direto. Acho que a primeira que mais me fala isso é ele. Ah, você é muito tonta, você é muito besta dos outros. Seu coração, juro, Val, eu não guardo mágoa de ninguém. Não, nem Você sabe que às vezes eu fico pensando assim: nossa, mas será? Aí que vem a minha oração inconsciente: Deus, tira de mim qualquer sentimento que eu tenha inconsciente, porque a gente tem. Tem, lógico que tem. E a mesma coisa: Deus, tira o sentimento da inveja da minha vida, e não de pessoas terem inveja de mim. É para eu não sentir inveja de outras pessoas. Sim. Porque é algo, Val, que eu não sei se eu tenho. Sim, a gente nunca sabe. A gente não sabe. Você sabe. Mas aí, depois disso, eu comecei a pegar, é o que eu te falei, os detalhes de palavras de algumas pessoas. Aí, sabe quando as anteninhas falam: ah, eu acho que isso remete a talvez uma inveja velada aí. E aí que veio a minha oração: Deus, me livra disso, das pessoas terem esse sentimento para com a minha vida e eu para com a vida das pessoas. Sim.
Que, meu, é super legal, porque a Val tá bem, a minha amiga tá bem, fulano tá bem. Que ótimo! E é mérito seu. Sim. Você sabe que bom, falar que eu sou tonta, isso daí é de praxe, né? Todo mundo fala, ah, você é tonta, você vai fazer isso, você vai se arrepender. Ah, eu falo, gente, não dá pra gente... Eu não posso ser ruim, porque o outro é ruim. Sim. Isso se trata de mim, né? E até a mulher que veio hoje também gravar o podcast, eu falei pra ela, qual é a dificuldade das pessoas de se alegrarem com a nossa alegria? As pessoas, elas estão muito mais, elas querem muito mais fazer parte da sua desgraça do que da sua alegria. Sim. Ah, então quando você tá mal, tá todo mundo junto. Porque parece que elas se igualam, né? Eu tô na merda, aí ele tá na merda, então junto ali tá todo mundo na merda. Então somos iguais. E aí acaba, na verdade, sendo mais pro ego da pessoa do que propriamente para você. Sim. Porque quando você tá num momento bom, ninguém quer compartilhar com você. Você se torna uma pessoa arrogante, você se torna uma pessoa metida, você se torna isso, se torna aquilo. É claro que, tipo, eu não me importo muito com o que os outros falam, mas eu sinto falta das pessoas. E, tipo assim, são pessoas que, por mais que eu não queira, que por mais que eu sei que não tem que estar mais na minha vida, eu sinto falta. Eu sinto. E às vezes o Daniel também fala isso. Ele fala, amor, mas por que você quer remexer o lixo? Para de remexer o lixo. Que a gente fala que tudo que Deus tirou na nossa vida é lixo, a gente tem que deixar lá, no saco, não abrir o saco de novo, né? Mas a gente sente, e aí é uma luta contra mim mesma, né? Porque o tempo todo eu tô assim, cara, fica na sua, né? A gente tem que entender, só que o que eu não gosto, Lana, é de sentir. Sim. Eu não gosto de sentir nada. Eu também tenho o mesmo conceito que você. Eu sempre falo assim, ó, por que eu me incomodei com ela? Por que eu me incomodei? É assim que eu faço. Eu penso. Tipo, vai, sei lá, você falou alguma coisa que me incomodou. Por que eu me incomodei com o que a Helene me falou? Ou o que ela disse? Por que eu me incomodei? Eu fico lá pensando. Ah, lembrei. Porque eu queria daqui a pouco a gente já finalizar. Eu falava, eu entendi porque. E já passou, tá? O momento que eu falar, entendi porque que aquilo me incomodou. É porque, na verdade, eu acho que eu queria fazer aquilo. Sim. Pode acontecer, gente. E já aconteceu. Aí meu pai fala, então não se trata dela, se trata de mim. Então, pera, Vá, se você quer fazer o que ela está falando que vai fazer, por que você não faz? Sim. Você pode agora? Não. Mas você pode no futuro? Posso. Ou senão, eu não posso em nenhum momento, mas eu posso tornar isso verdade. Todo mundo pode tornar tudo verdade. Sim. Todo mundo pode ir para onde quiser. Todo mundo pode ser o que quiser. Sim. Só que depende da pessoa. Sim. E aí, tipo, eu paro e falo, Senhor, eu não quero sentir isso. Então, se não é para eu fazer isso, então o Senhor tira esse desejo do meu coração para que eu não sinta nada quando essa pessoa falar. Então, tipo, por exemplo, todo mundo quando me chamava de doida, vai a doida. Muitas vezes me incomodou. Muitas vezes me deixou chateada. E aí um dia eu falei, Senhor, por que eu estou incomodada que elas estão me chamando de doido? Afinal, eu sou doida? Sim. E se eu sou doida, por que e para que eu sou doida? Esclarece isso no meu coração. Porque eu não posso proibir as pessoas de me chamarem de doida. Se todo mundo que me chama de doida me incomodar e eu for ficar longe dessas pessoas, eu não vou ter ninguém. Porque todo mundo me chama de doida. Então assim, o que é? muito mais da pessoa do que de você. Lane, até que um belo dia, o Espírito Santo falou para mim, vou te usar onde ninguém vai, porque eu uso os loucos para confundir os sábios. Então permaneça, porque quem te fez fui eu. Aceite isso e pronto. Não tem problema se eles falarem, porque eu sei quem você é e você tem que saber quem você é. O resto é resto. Depois disso, Lane, nunca mais. Hoje qualquer um que fala, eu que falo, já gente, vocês sabem que eu sou doida. Hoje é eu que falo. Então hoje não me incomoda, não me entristece. O maior problema meu é eu não sentir, eu não quero sentir. Eu não quero sentir inveja, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir rancor, eu não quero sentir tristeza. E isso é uma escolha diária, Val. Diária? É uma escolha diária. Porque eu acho que deve ser muito difícil para a pessoa rancorosa, pessoa que guarda mágoa, sente ódio. Cara, deve ser um sentimento, assim, muito pesado. E aquelas que querem ser o que não são? Como deve ser cansativo? Cansativo. Meu Deus, você querer o tempo todo se reafirmar ou convencer as pessoas daquilo. A troco do quê? A troco do quê? Cansa. São
são escolhas. Então, eu escolho não ter inveja da Valquíria. Eu escolho ficar feliz pelas conquistas dela. Eu escolho não sentir raiva de ninguém. E é uma escolha diária. Sim. Diária. Porque a gente vai, em algum momento, vai passar. Vai, exatamente. Só não pode criar ninho. Exatamente. Eu falo, cara, não deixa criar ninho. passa, mas não cria ninho. Passou, passarinho. Vai, vaza daqui. Não. Aí, de repente, por que eu... Não, pera, parou. Né? Então, assim, hoje, até esses dias aconteceu uma situação que o Daniel falou pra mim. Impressão minha ou a pessoa quis denegrir o nosso para se sobressair do dele? Eu olhei pro Daniel e falei, amor, tá preocupado com isso? Deixa a pessoa falar o que ela quer. Se tá fazendo bem para ela, não vai fazer diferença pra gente. Certo? Então, comigo, vai, comigo. Esquece. Tem hora que eu trago o Rodrigo na realidade. Eu falo, meu, o que vai. Como é que fala? O que vai mudar na minha vida? Ah, mas é que falou. Falou, e daí? E daí? Vai me deixar mais burra, mais sábia? Não. Vai me deixar mais rica, mais pobre? Não. Vai aumentar a minha imunidade? Ou vai deixar eu doente? Não. Então que se dá. É de morrer? Não, então deixa. Tem situações que aí eu falo, não, eu vou falar aqui, tá. Aí vem Deus. Ô doida, fica quieta. Fica caladinho. Aí que eu falo, não, o senhor não tá fazendo isso comigo não, né? O senhor tem certeza? Não, disso eu não vou deixar passar. Mais uma vez ele vem. Vai deixar. Consequências. Aí, agora, Val, tem certas coisas que eu fico pensando, mano, eu preciso, igual tá o negócio de tirar satisfação. Cara, acabou. Eu nunca tirei. Na verdade, tipo assim, o que eu tenho pra falar pra pessoa fala na cara, mas eu também nunca fui te tirar. E hoje, então, piorou. Só que assim, Lani. Valquíria, esse copo vai ficar aqui. Vai ter na minha Você acha vida. melhor? Aqui? Valquíria, você é uma tapada. Tá bom. É isso que você pensa? Isso. Porque tem coisas, Val, e tem pessoas que não adianta. Ou Deus tem que descer a terra para estar na frente dela e falar, ei, eu te dei esse sinal, esse e esse. Então, você não me escutou. Então, por misericórdia e graça, eu estou vindo pessoalmente. Só que isso não vai acontecer. A gente sabe que ele não vai descer pessoalmente. E aí a escolha da pessoa. Vai passar 1 ano, 2, 3. Sábado eu estava em casa conversando com o meu primo, o Lucas estava lá. E aí a gente estava conversando então, de evolução de vida, né? E aí ele falou, cara, às vezes eu encontro pessoas que eu vi há 5 anos atrás. E eu também fui falando, né? 5, 6, sei lá. E a pessoa está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. As mesmas histórias. A pessoa não te conta de uma viagem, de um emprego novo, de uma promoção de empresa. Não vou nem falar de questão material, não conta a novidade nem da história dela. Tipo, agora eu estou indo da igreja. Ou se não, agora eu vivi uma experiência. Não, nada, é a mesma Em compensação, outras pessoas, cara, em 5 anos, parece que viveu 20 anos, deu um giro na sua vida. Aí foi quando o Rodrigo comentou, cara, há 5, 6 anos atrás, eu não tinha nem passaporte. Era algo que estava tão distante da minha vida. Sim. E hoje, para mim, está tão próximo. Não próximo financeiramente falando. Não, tá na mão, né? Não, tipo assim, voltei, eu estou programando uma outra viagem, para quando? Eu não sei, mas Deus sabe. Sim. Por quê? Cara, você pede um carro, você já tirou a habilitação? Então não adianta você pedir para Deus um carro se você não tem a habilitação. E aí ele vai te provar. Falar, como que você quer que eu te dou um carro? Você tem que estar preparado para aquilo. Então, você tem que estar em constante evolução. Para quando chegar a sua hora, você está preparado. Sim. E é assim que Deus age. É sonhar alto? Não. É você ter fé e uma fé inteligente. Eu preciso estar em constante evolução. E o que seria isso? Me preparar, ou com estudo, ou com emprego novo, ou abrindo a minha empresa, ou prosperando. E o que eu peço também, eu tenho a minha empresa, mas eu não quero nada para mim.
Eu quero que a minha empresa prospere muito para eu poder ajudar as pessoas Sim. que estão comigo, me ajudando nessa caminhada, Com certeza. e que eu tenha condições de ajudar pessoas. Eu acho Não que só desse meio. sim, não só para nós ganharmos, né? Sim. Mas para exercer. Igual eu vejo muito a minha empresa. E ajudar pessoas também, né? Sim, né, Val? eu vejo que aqui a minha empresa, ela tem um propósito muito grande, né? E é muito engraçado, porque esse tempo atrás, eu estava meio que querendo fugir desse propósito, né? E aí, Deus nitidamente me parou e falou, oi, volta e não se esqueça que existe um propósito lá dentro. E eu preciso que você execute. E aí, tudo porque dá muito trabalho, é muito estressante, mas eu acredito muito que Deus capacita a gente em cada coisa. E Lani, eu sou prova viva disso. Em 6 meses, nitidamente em 6 meses, Deus mudou a minha história. Sim. Em 6 meses. Foi em 6 meses que Ele mudou a minha história. E Ele vem mudando cada dia mais. E não só um aspecto, não estou falando em aspecto financeiro, estou falando em todos os aspectos. Né? Por exemplo, É que acaba que o financeiro impacta em tudo, né? Sim. Né, Val? Infelizmente o mundo é capitalista, né? Na verdade, eu tento não ser, tá? É uma coisa que eu e Deus, a gente está sempre ali, porque eu acho que a gente sabe quem somos. Né? Não, então, sim, assim, é uma coisa que eu sempre a falo. essência. Mas infelizmente o mundo é isso. Sim, é capitalista. Sempre vai É olhando o que reflexo. você tem. A gente falando que. Aí eu fiquei lá, né, a gente falando sobre Deus tratar a gente e depois nos presentear. Né? Eu lá, aquele dia na minha casa, sozinha, né? Aí eu falei, poxa vida, Deus me deu tudo isso aqui para eu estar sozinha. Foi isso que eu pensei, tá? Sim. Foi isso que eu falei. Eu falei, eu tô com tudo isso daqui para quê? Para mim ficar sozinha. Eu não quero. Mas, olha só. Mas querendo ou não, o dinheiro e não é muito. Não, tô falando de milhões, tá? A gente tá falando de pessoas que trabalham e pagam suas contas tranquilamente, é só isso. Eu tô falando, nessa questão de dinheiro, ele acaba tanto atraindo pessoas, muitas vezes por interesse, quanto afastando outras. E esse afastar dessas outras são aquelas pessoas que eu te falei, que não querem estar lá para te aplaudir. Prefere levantar da plateia e dar espaço para outro. E você sabe que daí, quando eu mudei para lá, logo em seguida eu acho que a gente montou aqui, né? Foi. Eu tava lá, chorei as pitangas e tudo mais, chorei lá eu e ele. Sim. E eu falando lá pro ar, falei, poxa vida, tudo isso aqui, eu sozinha, coisa daquela. Cadê as pessoas? Eu sinto saudade de pessoas, eu tenho vontade de ver pessoas, eu tenho amor pelas pessoas. Sim. Poxa vida, e esse amor, eu não vou conseguir contagiar eles e tal. E aí depois, mais ou menos de uma semana, Laine, eu estava dormindo e o Senhor falou para mim, levanta-te e faz o que eu te mandei há um tempo atrás e que até hoje você não fez. Que era isso aqui. Sim. E aqui, Laine, ele tem trazido pessoas para mim. Gabi tem vivido também, né? Cada uma pessoa que senta nessa mesa é uma essência, é um aprendizado que eu tenho, é poder compartilhar de um sentimento puro e verdadeiro. E aí, ele falou para mim, olha, eu tirei aquela bolsa daquelas mesas, mas eu te dou outra. Essa aqui. Nessa mesa só senta aqueles que ele quer que sente. Só. Olha só, eu desde o início da montagem desse podcast, eu sempre quis fazer você, Giovana. Mas não era hora. Era agora que vocês tinham que vir. Então, é ele que comanda este lugar. É ele que comanda essa cadeira. E é ele que me leva para falar as coisas aqui. Não sou eu, mas foi um presente dele para mim. Porque ele falou, agora você não vai se sentir tão solto. Eu vou levar pessoas para você. E ele tem trago pessoas. Pessoas que eu tenho conhecido do ABC, que vieram o pessoal do ABC, gente maravilhosa, que sentaram aqui, que a gente fez amizade, pessoas daqui. Então assim, hoje ele tem trazido um outro povo para mim. Um outro povo. E assim, obviamente que eu tenho ficado alegre com isso. Mas também eu não vou negar que eu ainda continuo sentindo falta dessas pessoas. Mas é normal, né, Val? É normal, mas aí é o que eu te falei. É a escolha. Eu estou triste agora, mas eu escolhi isso. Sim. E foi não permanecer triste, só passar por um momento. E algumas coisas, obviamente, que é Deus que faz, e outras é evolução de vida, né? Sim. Porque assim, você tem sua família, aí o neto namora.
E aí, quando a gente era, sei lá, 15 anos atrás, eram todos crianças ainda, então vamos alugar um sítio, cabe todo mundo nesse sítio, né? Era um outro mundo, eram outros valores. Hoje em dia você quer alugar um sítio para essa galera toda, cara, se você pegar um final de ano aí, você tá falando de 30 mil reais, cara. Você pegar um sítio ajeitadinho aí, com piscina, de para passar 30... sem conforto. Sem conforto. Sem conforto. Então, assim, e cada casa tem a sua realidade. Então, sim, algumas coisas realmente são livramentos, que eu acho que é a maioria, né? E outras é o curso da vida. Infelizmente, a vida tem dessas coisas, né? A gente, por exemplo, as minhas filhas ainda sábado, quinta-feira, a Giovana teve um aniversário. Todo final de semana quase tem. E aí... porque ela tá na fase de né? Aí o que acontece? A gente tinha programado de fazer alguma coisa, o Rodrigo falou de fazer alguma coisa, eu não me recordo o quê. Falei, a Giovana tem esse aniversário. Aí daqui a pouco a Giovana foi para esse aniversário e ele tá numa neura aí de, ai, tô ficando velho, olha só, a Gabriela já vai pro shopping, a Giovana já faz isso. E aí é exatamente o que eu tô te falando, é o curso da vida. Eu praticamente agora, eu tenho a minha agenda, mas a minha agenda também tem a agenda delas. Sim. Então muitas vezes, a Val me chamou para ir lá na casa dela hoje. Val, eu não vou conseguir chegar para o almoço. Eu posso ir mais tarde? Eu tenho que levar a Giovana ali. Ou Val, dessa vez não vai dar. Mas aí a gente sabe, quando são compromissos inevitáveis de pessoas que você convidou, a gente sabe quando é livramento de Deus. E aí eu falo, cara, é surreal, né? Certas coisas e certas situações, e você vai aprendendo. E o ser humano tem que estar em constante evolução. Infelizmente, algumas pessoas não aceitam isso e não buscam isso. Mas eu falo, pobres são essas pessoas que não param e pensam, porque eu vejo e falo, não, estou falhando nisso, estou falhando naquilo ali. Examinar é a si mesmo, né? E mesmo quando eu sinto que eu estou falhando, mas as minhas falhas muitas vezes é reflexo de alguma coisa que pode, que aconteceu, que tal, enfim. E aí eu só peço assim, Deus, tá nas tuas mãos. E aí é o que eu falo, pra gente resumir. É isso, Val, é você ter foco, ter fé, né? E acreditar que amanhã é um dia melhor, assim como o ano tem 4 estações, as nossas vidas também. Sim. Né? Nós vivemos de estações. Nós não podemos levar aquilo da estação passada para essa estação. Então, você não consegue, primavera, você não vai conseguir colher a mesma flor que dá na primavera no inverno, por exemplo. Porque aquela flor não resiste àquilo lá. E a nossa vida é exatamente isso. Eu vivo estações. Então, aquilo que eu vivi naquela estação, eu tenho que deixar lá. Porque se eu trouxer para essa aqui, cara, ou eu vou estragar o que eu tenho preparado para essa estação, ou eu vou estar sempre carregando os frutos podres, porque eu vou colher lá e vou trazer para cá. Então, a nossa vida é isso, ela é de ciclos. Ciclos se abrem, se fecham, e a certeza de que Deus está lá em todas as estações. Seja na primavera, no verão, no outono ou no inverno. Ainda esse tempo atrás aí eu estava até vendo nossas fotos, né? E aí eu falei, meu Deus, Senhor, né? O que houve? Né? Porque por mais que a gente, eu costumo falar, Dani, que eu sou muito espontânea, né? Em falar as coisas que eu sinto. Né? Tipo assim, eu não tenho medo de falar o que eu sinto, eu não tenho, sabe, assim, não vou falar isso porque senão o Cicano vai achar isso, ou senão é porque eu vou ficar vulnerável, ou porque senão as pessoas vão falar, nossa, a Valquíria tá ali. Não, eu falo no que eu sinto. Né? E o que você falou é real mesmo, a gente vai crescendo e a vida vai trazendo também pra gente experiências, né? Sim. Além de outros ciclos. Porque hoje mesmo é o que você está falando. Antigamente, a gente ficava todo mundo num sítio. Sim. Mas a gente nem todo mundo tinha filhos. A gente não tinha todos os filhos que a gente tem. Então a gente ficava um em cima do outro. E ali a gente zoava, brincava. Só que depois vieram as crianças. A gente também teve que crescer também, né, no intelectual, no financeiro. A gente teve que buscar os nossos meios para sobreviver. E aí a gente acaba cada um tomando a sua vida, né?
E por mais que não seja porque quer, ou porque eu não quero mais viver com a Elaine, porque eu não quero mais viver com a fulana, não é isso. A vida vai levando a gente para outras estações, como você está falando. Sim. Vai levando a gente para outras estações e a gente vai sendo obrigada a deixar esses frutos da estação lá. Sim. Mas isso ainda me dói. Por mais, tipo assim, eu ainda passo por algumas pelejas ainda, Elaine. Eu me pego às vezes entristecida por falta de alguém. Eu também, isso daí é fato. Mas algumas coisas, por decisões, colheita e semeadura, né? A lei, algumas coisas e outras a gente tem que se policiar. Que a vida é isso, Val. Por exemplo, quando você falou de um dormir por cima do outro, quando eu fui viajar com a Fá no ano, a gente está com 2 anos, foi no ano novo. Tava eu, a Fá, o Flávio conversando, falou, gente, a gente fazia umas loucuras, né? Dormia no chão e não sei o quê. E hoje, Val, não é chatice. Ou que me chamar de a gente tá velha. Não, a gente tá velha. Não, mas é porque você comenta algumas coisas. Ai, mas você tá chata. Cara, não, eu não tô chata. Mas já não consigo mais, assim. Consigo, se tiver que ir, eu vou, claro, com muito prazer, cara. Mas se eu tiver a opção, cara, vamos. Duas. Não é, Val. Então, assim, não é tipo, cara, é isso. Quando eu tinha 20 anos, era uma situação que nem você falou, tá todo mundo velho já. Já não tem mais esse tipo de Dora Aventureira. Aventureiro, vamos ali. O Velho Testamento tinha a Dora Aventureira. O Novo Testamento me dá uns fios egípcios. Pois é. Pra me ser uma de ganso. Não, mas é verdade, mas aí. É verdade, gente. Não, mas é verdade. Pode me chamar, a gente, eu lembro até uma vez que a sua mãe falou assim, você não gostava de dormir aqui, lá no chalé. Não é que eu não gostava de dormir no chalé. Eu não gosto de dormir em lugar nenhum. Por quê? Porque eu sei, você pode até ser no chato agora, mas eu sempre fui. Todos os lugares que eu fui, a gente passava a noite, mas não dormia. Só que eu tinha 25 anos, 23 anos. Não me vem com demagogia, não. Porque eu gosto, eu não ligo. Não, eu nunca dormi. Eu sou daquela assim, eu vou, eu sou pique você. Se eu tiver. Pega meu RG, eu nasci em 83, nasci exatamente. Não. Se eu tenho com demagogia, não. Ai, por mim, se eu dormir na cama, tudo bem. Se eu dormir no chão, então durma você. Então durma você. Na verdade, eu sempre fui assim. Porque eu lembro que quando a gente ia lá pro chalé, eu voltava na madrugada. Eu ia embora na madrugada. Se eu tenho a opção de voltar, então eu não bebo e levo. E vamos voltar porque eu quero dormir na minha cama, cara. Eu quero dormir no meu travesseiro. Pronto. Isso não quer dizer que eu estou menosprezando ou que eu sou chato. Não, é só uma questão minha. Eu não gosto. Pra você ter uma ideia, a gente teve dificuldade, eu e o Daniel, ainda estamos, tá? No processo de dificuldade de dormir na nossa casa. Olha que loucura. Por quê? Porque a gente está acostumado com a nossa cama. Então agora o conceito é, vamos levar a nossa cama da nossa casa para o chalé e compra uma nova para cá. Porque aonde a gente vai se sentir, então não é uma frescura, é uma coisa nossa. E tá tudo certo, cara. Mas as pessoas têm uma dificuldade em respeitar, né, a opinião do outro. A gente quer engolir goela abaixo. Não, eu sou dessas, né? Aí ó, você vê, a gente tem lá uma casa, tem quando o neto chama, a turma dele toda grande, eu já falo, meu filho, mamãe não aguenta mais barulho. Meu filho, mamãe não aguenta mais essas bagunças não. Eu aguento até no máximo 10 horas da noite. 10 horas offline, acabou. Eu não aguento mais barulho, eu não aguento mais auê. 10 horas eu quero dormir. E pronto. Eu tô mais ou menos assim. Então, e isso também faz parte da minha idade. Eu tava preocupada, eu falei, gente, será que eu tô ficando com depressão? Não, juro, eu falei, nossa, porque, cara, vamos sair. Não, vamos ficar em casa. Aí daqui a pouco tá lá, já vamos embora. Você já vai. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu tô com depressão? Porque a gente fica meio doida, né? Aí eu comecei a entender, não, acho que eu já tô com 42 anos. Talvez a pessoa que tá com 80 eu vou te falar, que frescura. Não. Mas, cara do céu, domingo mesmo, vou ficar em casa. Fiquei na minha casa o dia todo, adiantei um monte de coisa, fiz umas marmitas pra semana, e a minha semana tá tranquila, porque já tá tudo lá pronto, tem aquela loucura de sair cedo, chegar no... Não, eu vou sair daqui agora e vou lá comprar uma máquina, porque a minha máquina quebrou. De lavar? De lavar, lembra que eu te falei?
Eu falei pra você que tinha quebrado? Você estava lavando roupa lá. Eu tava lavando na lavanderia. Ah, eu te lavei lá também. Não. E na lavanderia, você falou. Agora eu preciso comprar uma máquina. Quem é a pessoa que vai ficar levando roupa na lavanderia até quando, gente? Você precisa ter uma máquina dentro de casa. Por quê? Tem dia que você quer ficar na sua casa. Tem dia que você não quer. Você quer ser. Quando eu fico na minha casa, gente, eu nitidamente, eu sento no meu sofá e quero que se lasque tudo. Você acha que eu estou fazendo alguma coisa? Adiantando? Tira. Então, quando você me chama para ir para sua casa, que eu falar assim, mãe, não vou não, eu quero ficar em casa, eu vou ficar em casa para não fazer nada. Porque eu não gosto de fazer nada em casa. Inclusive, eu estou precisando de uma empregada, gente. Será que alguém tem para me indicar? Pelo amor de Jeová! Isso aí tá valendo bilhões. Ouro. Mas, Nani, eu amei o nosso papo. A senhora vai ficar aqui toda. Já deu hora, já tá assim, ó. Já até passou da hora. Nani tem os seus compromissos, Nani, mas assim, cara, me dê a mão. Eu quero falar para você. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu quero falar novamente. Você, o Rodrigo, suas filhas, sua família para mim é uma referência de força, de determinação, de fé. Isso para mim é. Eu costumo falar, eu escutei esse final de semana assim, ó. Chaval, ouvir pessoas falando de milagre ou falando de Deus é uma coisa. Sim. Mas ver pessoas vivendo o melhor de Deus é melhor ainda. É melhor ainda. E assim, eu sei que pessoas veem isso na minha vida, mas Sim. eu posso ter a oportunidade de ver isso na vida de vocês. Então assim, todas as vezes que eu vejo, eu não sou muito de mimimi, que você sabe muito bem, você também não é. Sim. Mas a admiração e o respeito que eu tenho por vocês é grande, de ver e cada vez que eu vi vocês vencendo uma batalha, cada vez que eu vi vocês ali lutando, vendo vocês ali com aquela alegria, mesmo às vezes espedaçado por dentro, todas as vezes, Mãe, que eu vi vocês assim, eu levei isso para minha vida. E leve, continue. Leve. E a palavra é fé. E assim, não adianta a pessoa falar, não, eu não. Cara, eu posso às vezes falar demais, ou às vezes eu posso falar de menos, mas se tem uma coisa que eu tenho na minha vida, eu observo as pessoas, eu olho para elas. E eu vejo além do que elas me mostram. E o que eu sempre vi sobre vocês é força e determinação. E saber que tudo passa. E hoje, fazendo uma entrevista com a tua filha, eu pude ver que isso é uma essência da tua família. Uma essência de vocês. Que foi baseado, como vocês são um só, isso veio de vocês. Ver a sua filha falando coisas que você falou aqui. Não foi, Gabi? Sim. É lindo de ver. Então hoje. É um exercício diário que a gente pratica em casa. Cara, pra mim hoje foi um presente. E aí eu volto a te dizer: o que Deus faz com você, Ele faz comigo também. Porque o que Ele me deu hoje foi isso. Sim. Olha, filha, só Ele sabe o que eu passei há 2 semanas atrás. Pra Ele hoje estar me presenteando com vocês. Te recompensando. Exatamente, recompensando com você, com a Giovana e com a Cíntia que estava aqui. Então, assim, só Ele sabe as coisas que eu precisava ouvir. As coisas que foram confirmação de uma oração, de vocês 3 falarem coisas que eu precisava ouvir. Então isso pra mim, cara, é um presente que vem dele. Então muito obrigada por você ter vindo hoje. Muito obrigada por você ter permitido a Giovana estar aqui. Né? Eu quis que ela ficasse sozinha para que ela ficasse mais relaxada, mais à vontade. Né? E ver que pessoa é essa. Quem é essa garota, gente? Que se eu tinha uma admiração por ela, hoje eu tenho muito mais. E ela é frutos seu e do Rodrigo. Sim. Então, obrigado por você ter criado ela dessa forma. Obrigado por você não ter desistido dela. Obrigado por tudo. Tá aí, né, Gabi, ainda? Você tá fazendo gesto, eu achei que já tinha acabado. E agora, você tem o seu momento. Aqui todos os nossos convidados têm um momento de mandar uma mensagem. Porque a minha mensagem eu já peguei. E eu guardei aqui. Então, cada um que pega o seu. Agora, é o seu momento de falar com as pessoas que vão te ouvir. De você falar o que vem no seu coração e de deixar uma mensagem para todas elas que vão te ouvir. Então a bola da vez agora é Elaine. Sou eu. Não, o recado que eu tenho para quem vai assistir aqui e vai absorver alguma coisa do que foi falado, é que independente do que você esteja passando, tenha fé, nada como um dia após o outro. Como eu disse, o choro ele é normal e aceitável. Mas no outro dia você pode ter certeza que Deus vai estar lá, vai dar um lindo dia, um novo amanhecer e é uma nova chance. Aliás, que o dia de hoje, como na gramática, né?
A gente trata como presente, passado e futuro. E o dia de hoje é um presente. Então, eu oriento vocês a seguir exatamente assim. Hoje é um presente de Deus para a sua vida. E o que eu vou fazer com esse presente? Presente a gente cuida, a gente zela. Então, é isso. Entrega todas as suas lutas nas mãos dele, que ele com certeza fará aquilo que olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviram. Uau! Você sabe que essa passagem, quando eu estava uma vez lá onde eu morava, no meu apartamento, lá na cobertura, lembra? Lá no Jurema, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, e ainda nem sequer desceu para o seu coração, é o que eu tenho para ti. Exatamente. Em 6 meses a minha vida foi transformada. E ainda eu falei para o Daniel, falei, que estranho, eu estou o tempo todo com isso no meu coração. E eu não sei se você tem essa sensação de que, será que eu estou vivendo isso mesmo? Tá gravando ainda? Tá. Não, é verdade. Será que eu estou vivendo isso mesmo? Porque às vezes a gente fica passando, né? Sim. Lá na Disney mesmo, teve uma hora que, a gente vai ter colocado o vídeo da Giovana, dela no castelo, ela chorando. E ela falou. Me manda que eu vou gostar. E aí, cara, teve uma hora que eu parei, alguns momentos, que foram muitos assim, que eu ficava assim, será que eu tô vivendo isso mesmo? Meu Deus do céu, será que eu tô aqui mesmo? Que pra muita gente que tem grana, é normal, já foi pra Disney 10 vezes, sei lá. E aí a minha oração é, Senhor, que todos os meus amigos, familiares tenham essa oportunidade. Sim, sim. Porque isso é surreal. E eu ficava, será que eu estou vivendo isso mesmo? E é o que eu te falo. Em 6 meses a sua vida se transformou. E é obra de Deus. Lógico que é. Né? A gente não tem essa capacidade. É obra de Deus. Eu acho que a palavra é faça a tua parte que eu vos ajudarei. Sim. Então a gente faz até onde a nossa mão alcança. O restante é ele que faz. É ele que faz. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Se você aí tem uma história para vir compartilhar, venha compartilhar a sua história. Mas também não precisa ter muita coisa ruim que nem a minha, viu, gente? Imagina, você só teve coisa boa. Porque diante de tudo que essa criatura passou e hoje ela está aqui, é a parte 2. É a prova do milagre, é a prova do milagre, sim, é a prova da providência, é a prova da fé, que tudo se funciona. A palavra de Deus, ela fala, se creres em mim, comerás o melhor dessa terra. Eu demorei e custeei para entender esse versículo, mas é a pura realidade. Então que você pegue isso para você, que você veja que a vida dela é uma referência para que você possa crescer e evoluir e que nunca nada está perdido. Tudo há sempre um jeito. Para a morte tem um jeito. Porque a Giovana falou isso também, né? Para a morte tem um jeito. Então se o seu problema, você está achando que é difícil demais, pare e observa que tem pessoas com problemas maiores e que estão continuando andando. Então você não tem opção. Desistir não é uma opção. Volte a andar. Entenda que se aconteceu na nossa, pode acontecer na sua. E vem compartilhar com a gente. Beijo no coração de vocês e até.